E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero fazer aqui, uma análise daquela resposta, do Lucas Banzoli ao padre José Eduardo. Estava vendo ontem uma live que ele fez, com os seus companheiros, e até um irmão católico também entrou depois ali na live, o Robson. E eu estava observando toda aquela conversa, Segundo o Lucas Banzoli, seria uma refutação ao padre José Eduardo. Uma refutação com esse tema lá dos papas, Se havia papas ou não nos primeiros séculos, Essa lista dos papas. Eu não vou entrar nessa lista, dos papas, mas eu quero fazer uma análise daquilo que eu vi, daquele converseiro todo lá na live, Daquela conversa toda. O que eu de longe, aqui, percebi naquela conversa toda. Com relação, às brigas que houve, dentro, no seio, da Santa Igreja. Mas antes, eu peço a você ainda que não é inscrito nesse canal, que se inscreva. Ative o sininho aí das notificações, para você ser avisado aí dos próximos vídeos. Não se esqueça aí de deixar um like, para fortalecer aqui nosso canal. E vamos que vamos, para essa análise, tranquilamente, respeitosa do Lucas Banzoli, com relação a essa resposta que ele deu ao padre José Eduardo. Bom, veja, eles estavam no terreno católico, Vamos fazer essa análise aqui juntos e perceba, todos eles ali estavam debatendo no terreno católico. Olha, um bispo criticou o outro. Olha, o bispo de tal região não aceitava o bispo de Roma, até criticou o bispo de Roma. Veja, uma análise de quem está fora do catolicismo e dizendo, olha, entre vocês aconteceu isso, isso e isso. Fica cômodo, Você olhar para a família do outro, para a casa do outro e dizer, olha, entre vocês irmãos aí, um disse isso com o outro disse isso com aquilo, e assim por diante, Fica cômodo você, no seu canto, se ficar ali confortável e mostrar o defeito do outro, E mostrar as brigas do outro. Não fica cômodo, fica bem fácil. Como eu disse no vídeo, reagindo ao Lucas Banzoli, Como eu disse lá, e vou dizer também nesse vídeo, que é preciso que os irmãos protestantes encontrem uma aprovação para o protestantismo, Encontre onde está na Bíblia um texto, um ensinamento de Jesus Cristo, um ensinamento dos santos apóstolos, que aprove, o protestantismo. Essa onda do cidadão, fundar a própria igreja, independente da igreja que veio lá de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente sabe que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Onde tem esses ensinamentos que abona, que aprova o protestantismo na Sagrada Escritura? Qual dos apóstolos disse, quando você quiser se tornar apóstolo, é só você dizer. Quando você quiser tornar-se bispo ou bispa, é só você dizer que é bispo e que é bispa, como a gente vê no protestantismo, A gente vê bispa, bispo, apóstolos, reverendo, para todo lado. A gente não sabe de onde ele veio, qual foi a linhagem que ele veio, Se fizeram por conta própria, como diz o apóstolo Paulo, Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Deus não aprova esses que se fizeram por conta própria. Ou seja, nisso cai perfeitamente no protestantismo, a partir do século XVI. Cada um funda a sua própria igreja, independente da outra. Então, como eu disse no outro vídeo, falei aqui também, é preciso encontrar uma aprovação para o protestantismo, porque daí fica cômodo vocês questionar a fé católica fora da fé católica. Existe aprovação para o protestantismo na Sagrada Escritura? Então é preciso analisar esse ponto. Porque a partir do momento que você não encontrar a aprovação na Sagrada Escritura para o protestantismo, que eu já adianto para você que você não vai encontrar, a partir desse momento você vai notar que o protestantismo é inviável. Pronto.
Se você chegou a esse ponto que o protestantismo é inviável, não tem base bíblica para o protestantismo, então o que vai lhe restar é estudar a fé católica com mais seriedade, né? Aí a partir daí você vai estudar a fé católica com mais seriedade. Dito isso, agora vamos para o assunto do vídeo, né? Essa análise que eu vou fazer dessa live do Lucas Banzoli e de seus companheiros nessa tentativa de refutar o padre José Eduardo. Veja, o que a gente vê, o que eu vi ali, né, naquela live, é o quê? É um irmão protestante dizer, olha, o bispo de tal região, né, lá da África, não aceitava o bispo de Roma. Não aceitava assim, não queria que ele fosse lá, ou discutiu com ele. O santo de tal época discordou do magistério da igreja. Entende? Veja o que eu quero dizer, né? Quer dizer que um católico discordou do outro, até ofendeu o outro, né? Xingou o outro. Santo Agostinho não concordou com isso que o Papa falou. Santo Irineu também não concordou com essa coisa que o Papa falou. Ou seja, como eu disse no início do vídeo, eles estão no protestantismo, no cômodo, né, sem ninguém incomodar eles no protestantismo, como se eles tivessem, né, credenciais, e dizendo, olha, entre vocês católicos houve brigas, né? Não houve uma concordância, né, plena, como vocês falam. E eu não me lembro de ter visto nenhum professor católico, nenhum defensor católico dizer isso. Dizer que houve uma maravilha de unidade, uma perfeição. Olha, desde quando Jesus Cristo fundou a igreja, houve, olha, uma concordância plena. Nenhum defensor católico, eu nunca vi dizer isso. O que eu vejo sempre dizer é que houve muitas brigas. Por exemplo, eu gosto muito do professor Felipe Aquino. Ele diz nos seus livros, que eu leio, né? Houve brigas terríveis, houve papas terríveis, né? Em termos de confusão, de briga, de disputa entre eles. Bispos, sim, houve brigas. Então tudo que vocês falou aí na live de vocês, em termos de briga, que um bispo não concordou com o outro, olha, os católicos sabem disso, que houve muita briga dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e que há muitas brigas. Assim como em qualquer família tem discussão e tem briga, né? Quem tem filhos aí não sabe muito bem que quantas vezes você não ouviu um desaforo do seu filho? Quantas vezes um pai de família não já ouviu o desaforo dos seus filhos? Nem por isso deixou de ser o pai, né? Nem por isso deixou de ser o pai. Então, uns diziam, né, lá na live do Lucas, mas o bispo de tal região disse desaforo com o bispo de Roma. Sim, disse desaforo com o bispo de Roma. Ainda hoje tem bispos na igreja e tem padres que dizem desaforo com o Papa Francisco. Nem por isso lhe tira a autoridade. Lembra que no primeiro caso de São Pedro, ele também ouviu umas críticas pesadas do apóstolo Paulo, lá em Gálatas? Isso lhe tirou a autoridade? Isso fez com que Jesus Cristo desistisse de Pedro? Obviamente que não. Pedro, quando Jesus Cristo ressuscitou ali, né, Pedro foi indagado 3 vezes por Jesus Cristo. Pedro, tu me amas? E 3 vezes Jesus Cristo vai dizer, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, mostrando que aquela negação de Pedro não foi levada em conta. Jesus Cristo não desistiu de sua escolha com relação a Pedro. Não. Então quer dizer que hoje, porque alguém chegou o Papa, aí vem um irmão protestante e diz, olha, vocês não são tão unidos assim como vocês falam. A gente sabe disso, que há brigas dentro da igreja, a gente sabe disso, ninguém nega. Como eu disse, né, nenhum defensor católico fala isso, de que houve essa unanimidade, né, essa unidade, uniformidade. Né? Não houve essa uniformidade. Aliás, né, que unidade não quer dizer uniformidade. Não quer dizer isso. Então, quando eu vi vocês e buscar documentos aonde um bispo
criticou o outro, botou o dedo na cara do outro. Houve sim essas brigas, ninguém nega isso, mas o ponto que eu quero chegar é o que isso tem a ver com o protestantismo, né? O que isso tem a ver com o protestantismo? Isso dá base para o protestantismo? Isso é fundamento para o protestantismo? Algum de vocês lá na live dizia, né? Não, mas os católicos não são tão unidos assim, né? Não são tão unidos assim. Eles não são tão unidos assim. Veja, você primeiro, que eu disse, né, tem que tirar a trave do protestantismo do olho para entender que a unidade não é uniformidade. Essas brigas sempre houve, desde lá do Evangelho, das cartas, até hoje, e vai durar até Jesus Cristo vir. Essas disputas, né? Bispo, que às vezes discorda do outro, e discorda até do Santo Padre, o Papa, né, Francisco. Sempre discordaram, houve essa discordância. Mas veja, repito, né? Mas isso não tem muito a ver com vocês, não. Isso não dá fundamento para vocês, protestantes. Como eu disse, ficar no protestantismo acomodado e usar um católico que criticou outro católico, isso não é um avanço na história, né? Isso não é relevante, né? Olha, o bispo de tal região criticou o bispo de Roma. Para vocês, isso é fundamento para vocês? E acha que isso é uma desgraça para nós católicos? Não, porque a gente sabe que houve sim essa discordância. Mas observem que isso não tem relevância para vocês, que isso não importa para vocês. Porque na realidade vocês não estão nem do lado do bispo que criticou o outro bispo, e nem do outro lado, do ofendido ou do que criticou. Então não tem importância esse argumento para vocês, protestantes. Por exemplo, se você disser o bispo da África criticou o bispo de Roma. Para vocês isso importa em quê? Porque na realidade vocês não estão do lado do bispo da África e nem do lado do bispo de Roma. Então o que importa para vocês essa briga? Como eu disse agora há pouco, você olhar para a casa do outro, ver os irmãos lá discutindo, brigando, botando o dedo na cara do outro, e você acomodado na sua casa. É fácil, né, olhar para a casa do outro. Agora, quando olhar para a sua casa, que eu me refiro aqui, né, quando olhar para o protestantismo e olhar quais são as credenciais do protestantismo, para dizer que entre eles não houve briga, né, que entre eles não houve separação. Qual é a unidade que o protestantismo tem para questionar a unidade da igreja? Né? Simplesmente por ficar falando, mas você não era tão unido assim. A gente sabe disso, que a gente não é tão unido assim. Mas existe uma coisa que vocês não entendem, porque, como eu disse, né, está com essa trave do protestantismo nos olhos, querendo enxergar um cisco no olho do católico. Lembra até o texto de Jesus Cristo, né? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim você enxergará bem para ajudar o teu irmão a tirar o cisco do olho dele. Essas brigas entre católicos não fundamenta o protestantismo de modo nenhum. Que repito, que nem nas Sagradas Escrituras existe nada que aprove o protestantismo. Né? Então essa discussão tem que vir para a mesa também, porque ficar no protestantismo acomodado, apontando as brigas dos católicos, é fácil. Agora difícil, né, é mostrar as credenciais que o protestantismo tem para fundar as suas igrejas à torta e à direita, independente da Igreja de Cristo. Que isso, né, está claro nas Sagradas Escrituras, que não tem, né, aprovação nenhuma, não tem aprovação nenhuma. Veja, então, é dessa maneira que vocês precisam, né, ver as coisas. É uma live, né, sem nenhuma importância, sem nenhum valor a acrescentar. Por quê? Porque você estava só mostrando briga de católico com católico, sendo que você não está do lado de um e nem do lado do outro. Você não está do lado do bispo da África e nem está do lado do bispo de Roma. Então,
Que prazer tem você dizer, não, eles dois brigaram, um xingou o outro? Para você adianta de quê? Só para alimentar o ego? Dizer, não, olha, eu mostrei para ele que eles brigam também. Repito, a gente briga sim, né? Os professores, os nossos líderes nos ensinaram e nos ensinam. Houve muita briga, houve coisa feia que um bispo criticou o outro. Mas veja, o resultado final foi o quê? Foi que eles não romperam, eles não dividiram a igreja. E é aqui que eu quero também que vocês prestem atenção. Todas essas brigas que vocês apontaram lá na live, né, todas essas brigas que vocês falaram, como elas terminou? Como terminou os santos, que criticou, em alguma parte da história, criticou uma liderança da igreja? Como terminou eles? Eles romperam? Rompeu a corda? Rompeu o laço da unidade? Rompeu essa sucessão apostólica? De modo algum. Eles brigaram entre si, mas não chegou a romper. É como se diz, né? A corda esticou, mas não rebentou. Diferentemente do protestantismo. Se Lutero tivesse brigado com o Papa no século XVI e tivesse entendido que a igreja não é humana apenas, mas ela é igualzinho ao seu fundador, né? Humano e divino. A igreja é humana e divina. Se Lutero tivesse entendido isso, teria ofendido o Papa, teria xingado e depois, né, teria se arrependido, como ele depois morreu arrependido. Ele morreu depois arrependido do estrago que ele fez. Então, se ele tivesse tido mais um pouco de cuidado, né, e tivesse se retratado antes de morrer, teria ficado na história a terrível briga que ele enfrentou com o Papa, mas teria se retratado e não teria saído da igreja. Não teria arrebentado a corda. Como esses bispos que vocês falaram, qual deles arrebentou a corda? Os bispos da África, por exemplo, a igreja africana rompeu com a igreja de Roma? Virou uma igreja, né, da África, independente da de Roma? Não. Houve crítica? Não, só vinha para cá se eu for chamado. Mas rompeu? Não rompeu por quê? Porque existe um mistério sagrado da unidade na Igreja Católica Apostólica Romana, que o seu fundador, nosso Senhor Jesus Cristo, deixou. O mistério sagrado da unidade. Para você que gosta de investigar, de estudar, vá lá no Catecismo Católico, número 813, né? O mistério sagrado da unidade, que não rompe na Igreja Católica. Então, por mais que esses bispos, por mais que houve essas brigas, esses dedos na cara, essas ofensas, repito, né? A corda esticou, mas não rebentou, né? Mas não se separaram, não virou um amontoado de denominações, né? De igrejinhas. Não virou. Então, existe uma unidade, sim, que vocês protestantes precisam entender. Existe sim uma unidade na Igreja Católica, mesmo com tanta briga, mas existe esse mistério sagrado da unidade, que o sujeito briga com o Papa, xinga, tal, mas na hora H, como se diz, ele entende que o Papa é um fator de unidade, querido por nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra da oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo? Para que todos sejam um. Então, a igreja entende que esse mistério sagrado da unidade, ele é um dom do próprio, né, fundador, nosso Senhor Jesus Cristo. Existe esse mistério, que o sujeito briga, pode até se ofender, mas como aquele coração não está soberbo, não quer fundar a própria igreja, ele acaba entendendo que aquelas brigas precisam chegar, né? Eles precisam chegar a um acordo. Veja, né, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, eles brigaram, né? Paulo xingou Pedro, mas ao mesmo tempo que Paulo xingou Pedro, ele diz que eles estavam em sinal de comunhão plena. Deram-nos as mãos, as colunas da igreja, como sinal, né, de comunhão plena. Veja lá em Gálatas 2, versículo 9. E em Gálatas 2, versículo 2, Paulo diz assim: eu fui a Jerusalém conversar com os líderes da igreja para não trabalhar em vão, para não correr em vão. Então o apóstolo Paulo entende que sem comunhão com os líderes da igreja, a corrida é em vão. Confira lá Gálatas 2, versículo 1 e 2. Paulo diz assim: olha, eu subi de novo a Jerusalém por meio de uma revelação. Fui lá falar sobre o evangelho que tenho pregado, o que fez de modo particular aos líderes da igreja, para não correr em vão. Veja, o
O apóstolo Paulo, isso está escrito nessa Sagrada Escritura, já entendia, por meio de uma revelação, que não podia se separar da igreja mãe, né? Que a gente chama da igreja mãe, da Santa Igreja que foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo já teve essa revelação de que sem essa união com os líderes da igreja, a corrida era em vão. Veja, então quando os protestantes indagam essas brigas no seio da igreja e fica acomodado no protestantismo, como se eles tivessem credenciais, é cômodo, como eu falei. Olha, tal papa meteu o dedo na cara do outro, tal bispo meteu o dedo na cara do outro, mas a corda não rebentou. Eles brigaram entre eles e ainda brigam ainda hoje, mas por causa desse mistério da unidade, a igreja é una. A igreja é una no batismo, na Eucaristia e também nessa sucessão apostólica, nessa unidade em torno também do primado de Pedro, da cátedra de São Pedro. Então a igreja entende isso. Como eu vinha dizendo, se Lutero tivesse entendido isso, não teria arrebentado a corda. Como Lutero arrebentou a corda, outros arrebentou a corda com Lutero também. E assim sucessivamente. E para onde o protestantismo está indo? Por isso que a gente encontra textos do Lutero amargurado no final da vida. Porque viu a besteira que fez. Era para ele ter feito como esses bispos que você falou. Ter brigado sim com o Papa. Podia ter brigado, botado o dedo na cara e tal. Mas no fundo, dado as mãos como Pedro e Paulo, né, em comunhão plena. Como Paulo disse que deu as mãos em comunhão plena com as colunas da igreja. Era para ter feito isso, né? Veja, essa unidade da igreja não é uniformidade. Veja, o apóstolo Pedro e Paulo não entraram em conflito, mas morreram juntos, foram martirizados juntos. São dois grandes, né, apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Diferentemente do protestantismo. Então, para recapitular, né? Essa discussão de vocês na live, apontando, né, mostrando que um católico brigou com o outro, não serve para apoiar vocês. Porque vocês não estão dentro do catolicismo, vocês romperam a corda, né? Então, primeiro tem que analisar, como eu disse, né, se vocês têm credenciais para isso, se o protestantismo tem fundamento bíblico. Que, repito, que não tem. Então, se vocês não têm fundamento bíblico, evidentemente que isso torna o protestantismo inviável. Então, a discussão tem que ser nesse sentido. Primeiro, tira a trave do protestantismo do olho, aí vocês enxergarão bem para compreender a doutrina católica. Não é isso, né? Aí você vai enxergar bem para entender a doutrina católica. Que mesmo diante dessas brigas, um fato interessante para a gente lembrar, que mesmo diante de tanta briga, os homens não conseguiram destruir a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela é divina. Ela é humana e divina, assim como o seu fundador. Cristo é Deus e homem. A igreja é humana e divina. Veja, né? É dessa forma que precisa ser entendido, né? Então quer dizer que mesmo diante de tanta briga no seio da igreja, a igreja permanece firme e forte, né? Aliás, a maior obra de caridade desse planeta. Mesmo com tanta briga, como vocês mesmos conhecem, né? Sabem apontar, mesmo com tudo isso, a igreja permanece firme. A maior obra de caridade desse planeta. E por onde está indo o protestantismo em 500 anos? Se esfacelou, né? Brigas não teve no protestantismo e não tem, né? Quer dizer que é fácil você olhar para a casa dos outros sem ter nenhuma credencial, repito. Vocês não têm, né? Eu estou dizendo isso, veja, de maneira respeitosa. Não tem nenhuma credencial para apontar o dedo para os erros dos irmãos católicos. Porque somos homens e mulheres, né, que formam a igreja, pecadores. Então houve sim cusparada na cara, houve sim brigas. Mas o mistério da unidade que Jesus Cristo deixou na igreja, isso não se rompe. Para se cumprir o que Jesus Cristo disse, né? As forças do inferno não poderão vencê-la. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. O protestantismo não tem credenciais nenhuma para ir para o campo católico e dizer um bispo xingou o outro. Isso não dá credenciais nenhuma para vocês. Então é isso aí que eu quis mostrar nesse vídeo.
Repetindo mais uma vez, né? Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né? Compartilha aí essa mensagem com outras pessoas e muito obrigado e fique com Deus.